Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre secreção e também estímulo para a liberação da insulina. Quer saber sobre isso? Então fica aqui antes, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo porque isso é muito importante para mim. E também, se você não me conhecia, venha fazer parte deste canal. É muito simples. Aqui embaixo você encontra um botão vermelho escrito inscrever-se. Clica lá e do lado desse botão tem também um sininho. Ativa o sininho e seleciona a opção todas. Porque assim, quando eu postar vídeos novos e quando eu aparecer ao vivo semanalmente aqui toda terça-feira, você recebe uma notificação e fica mais fácil de você acompanhar tudo que eu posto por aqui. Bom, a insulina é um hormônio, ou seja, é uma substância que o nosso corpo produz e libera na corrente sanguínea e vai ter as suas funções ali. Então, para começar, bora falar sobre a secreção. Onde ela é secretada, né? De onde é que ela é secretada? Essa liberação parte de quem? Vem de um órgão, o pâncreas. Então, é do pâncreas que tem, né, a produção e a secreção ou liberação de insulina, que, como eu falei, né, vai uma vez ser secretada e liberada na corrente sanguínea e vai agir no corpo de acordo com as funções que ela tem. Então esse é o primeiro ponto. Só que a nível de detalhe, né, ok, é o pâncreas que é responsável pela secreção, só que mais precisamente nas células beta-pancreáticas. E um adicional, quem aí está estudando esse assunto vai ver, né, que é liberado pelas células beta-pancreáticas, ou seja, células beta no pâncreas, das ilhotas de Langerhans. Mas aí é um detalhe que fica para quem de repente é estudante de nutrição ou de alguma outra área da saúde. Se você é uma pessoa que não é estudante da área da saúde, apenas se atente a isso. É liberada, no caso a insulina, né, é liberada pelo pâncreas, que é um órgão que nós temos. Só que eu também vim falar sobre o aspecto de estímulo, ou seja, o fator, que na verdade não é um único fator, tá? Existem fatores que podem estimular a liberação de insulina, ou seja, o corpo vai entender por um motivo, por outro, que, opa, precisa ter liberação de insulina. Precisamos aumentar a secreção de insulina por algum motivo. Eu vou citar aqui agora o principal motivo, que é esse daqui que está aparecendo para vocês, a glicose. A glicose é o principal fator estimulante da insulina no corpo humano. Mais precisamente, né, a glicose, quando ela aumenta no nosso sangue, né, você tem então um aumento de glicemia, ou seja, o nível de glicose, que é conhecido como açúcar do sangue, aumenta no sangue. O nível de glicose é chamado de glicemia. Se você aumenta esse nível de glicose, você está aumentando a glicemia. É com esse aumento de glicemia, com esse aumento do nível de glicose no sangue, na sua circulação sanguínea, é isso daqui que vai gerar a necessidade de liberar mais insulina pelo corpo. Só que a glicose eu falei, né, que é o principal fator, mas também eu citei, né, que na verdade existem outros elementos. Por exemplo, existem aminoácidos conhecidos como insulinotrópicos, ou seja, são aminoácidos insulinotrópicos, que quer dizer que são aminoácidos que também vão estimular a liberação de insulina. Então tem outros fatores também, como fatores hormonais, enfim, mas fica aqui, né, a ideia do fator principal. Inclusive eu quis puxar, né, justamente o fator principal, que é a glicose, para mostrar e falar, na verdade, que está aí um dos principais fatores de cuidado, de atenção para quem quer ter os níveis de insulina saudáveis. Porque assim, a insulina, ela está relacionada a fatores de crescimento. Quando a gente libera insulina, ela está relacionada, por exemplo, a crescimento de estruturas do nosso corpo. Por exemplo, pode engordar. Se você consome muitas calorias, muita glicose, né, que vem dos carboidratos, então você consome muito carboidrato, vai gerar glicose no seu sangue, no final das contas. Então se você consome muito açúcar refinado, farinhas refinadas, né, pronto, a sua glicemia tende a estar aumentada. Você tende a ter muita insulina. Você pode engordar, que são fases metabólicas de anabolismo, em que você sintetiza, estoca alguma coisa.
Nesse exemplo que eu estou citando agora, né, você pode estar fazendo o quê? Estímulo de vias de síntese de gordura, e a insulina promove isso. É um processo chamado de lipogênese. Inclusive aqui no canal tem vídeo em que eu explico sobre lipólise versus lipogênese, né? Procura aqui no canal que você vai encontrar. Mas basicamente é isso. Então, por exemplo, se a pessoa quer emagrecer, ela tem que cuidar do quê? Do nível de liberação de insulina que essa pessoa tem. E para controlar isso, ela tem que controlar quem? O principal fator estimulante da insulina, que é a glicose. Então, um nutricionista vai ter total importância para cuidar também disso. Porque apesar de ser um hormônio, né, muita gente pode pensar que mas isso daqui, nutricionista não tem nada a ver. Nutricionista não é aquele profissional que cuida da alimentação? Pois então, a insulina não é um alimento. Mas eu não estou dizendo que o principal fator estimulante de insulina é a glicose. Glicose é uma moléculazinha, né, que vem de onde, né? Por exemplo, dos alimentos, né, dos carboidratos que você ingeriu, digeriu e virou glicose. Então a alimentação tem um forte impacto para quem quer controlar os níveis de insulina. Por exemplo, nessa situação que eu citei, de uma pessoa que quer emagrecer. Se a pessoa quer emagrecer, tem que controlar os níveis de insulina, tem que controlar a glicemia. Então a nutrição, o nutricionista é fundamental para isso. Mas além desse processo do emagrecimento, de controle de gordura corporal, é óbvio que a insulina tem outros também cuidados que podem, quando não cuidada, né, repercutir negativamente. Por exemplo, o diabetes, que é até um quadro muito mais conhecido relacionado com a insulina. Uma pessoa que vive liberando insulina demais, pode sobrecarregar o órgão que nós vimos que produz a insulina, que secreta a insulina, que é o pâncreas. O pâncreas, ele secreta, tudo bem, tá tudo certo. Só que imagina aí, o pâncreas libera insulina. Você tá toda hora liberando na corrente sanguínea glicose, porque você consome demais açúcar. Então o corpo precisa liberar pelo pâncreas insulina. Então aquilo dali pode em algum momento sobrecarregar o seu pâncreas de tal forma que ele pode pifar. Ou seja, pode acontecer de você ter uma resistência à insulina, né, que seria um outro processo, que o corpo fica resistente à insulina de tanto que você produz insulina, mas o pifar aí do pâncreas que eu citei seria o segundo mecanismo possível, né, relacionado ao diabetes, que é o quê? O pâncreas ele deixa de produzir insulina, talvez não totalmente, né, mas ele deixa de produzir em sua plenitude. Ou seja, você vai começar a secretar insulina de menos. E aí você pode necessitar de repente de ficar usando insulina exógena, aplicando em você. Então são tipos e variáveis aí de diabetes. Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, mas em suma, diabetes, que é uma doença. Ou seja, se você não controla seus níveis de insulina, o que eu estou querendo dizer aqui é que você pode desenvolver doenças como diabetes, como obesidade, porque aquilo que eu falei do emagrecimento, pensa só, se você está engordando porque você libera muita insulina, porque você consome muito carboidrato, muito açúcar refinado, e você tem uma glicemia sempre muito alta, ou pelo menos na maior parte do dia, você está estimulando com que você engorde. E se você fica em um quadro de acúmulo de gordura corporal em excesso, você está com obesidade. E obesidade é uma doença também. E só a nível de indicação, tem um vídeo aqui no canal em que eu expliquei sobre o exame glicemia em jejum. Porque aqui, como eu falei, né, que também para controlar a insulina é também importante controlar a glicemia. Não que esse seja o único exame, tá? Pelo contrário, tem o exame que avalia a própria insulina, enfim. Mas também existe o exame de glicemia em jejum, que também tem aqui no canal esse vídeo onde eu explico sobre esse exame. Procura lá se você quiser entender mais. Agora, se você gostou desse vídeo aqui, deixe seu joinha se você não havia deixado ainda, comente, me inscreva se você gostou. Se ficou com alguma dúvida, pergunte, ou se você simplesmente quiser complementar, acrescentar algo aqui sobre o assunto, fique à vontade. Na tela eu deixo as minhas redes sociais para quem quiser me acompanhar por lá, e eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque se você gostou, eu tenho certeza que você conhece alguém que pode se interessar. Ajude no crescimento deste canal e compartilhe esse e todo o conteúdo que você assistir por aqui, que você gostar, compartilha. Faz esse favor aí. E já aqui na tela, no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não fez isso. Muito obrigado por ter me assistido até o final, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.